Vamos falar sobre dessensibilização sistemática. Arturo, o que é dessensibilização sistemática? Você pode estar se perguntando. Veja, eu já começo dizendo que toda terapia é uma forma de desensibilizar algo que o cliente está trazendo. Gradativamente, ele é exposto àquilo que está incomodando ele, a um tipo de enfrentamento de um problema, o enfrentamento de uma situação, de um trauma, de um medo. É a mesma coisa que uma pessoa, se você não fizesse, por exemplo, a dessensibilização sistemática, organizada, dentro de um sistema, de uma metodologia, podemos assim dizer, seria, se você não fizesse isso, é a mesma coisa que uma pessoa que tem medo de barata, você pega e diz assim, ó, para que ter medo dessa coisinha pequenininha? Pega e joga a barata na pessoa. Aquilo causa um pânico maior, um trauma naquela pessoa. Dentro da terapia, a dessensibilização sistemática é o terapeuta, o coach, o mentor, o amigo em algum momento, fazer com que a pessoa vá enfrentando aquele medo, aquele bloqueio, de forma gradativa, sem causar mais danos para aquela pessoa. A própria vida é uma dessensibilização sistemática. Nós vamos encarando os nossos medos dia após dia e vamos enfrentando, né? O enfrentamento dos nossos desafios, o enfrentamento das coisas que nós precisamos fazer. E nós vamos dessensibilizando e percebendo que somos capazes de superar aquele medo, aquele trauma, aquela fobia. Trazendo mais especificamente para a terapia, com o uso da hipnose, aí vem a grande sacada, a grande cereja do bolo, é a hipnose. Porque imagine uma pessoa que tem um trauma, vou trazer um exemplo. Imagine uma pessoa que tem o medo de voar, ou o medo de andar de elevador, o medo de dirigir. Esses dias eu atendi uma cliente que faziam 12 anos que ela não dirigia. O que foi aplicado na terapia com ela? A dessensibilização sistemática. Dentro da hipnose, na hipnoterapia, eu fui conduzindo ela a se visualizar chegando perto do carro, a ela se visualizar entrando no carro, ficando sentada no carro, sem dirigir, sem ligar o motor. O que vai acontecendo na mente dela? Dentro do transe hipnótico, a mente emocional, o sistema límbico, a imaginação, ela vai percebendo que aquilo não tem medo, não tem perigo, não tem nenhum problema. E vai dessensibilizando. E a pessoa, a mente dela, vai começando a perceber que aquilo não é tão monstruoso como ela pensava. E ela vai aos poucos fazendo esse enfrentamento. Então ela começou a entrar no carro, ela começou a sentar na cadeira do motorista, ela colocou as mãos no volante, ela foi, de repente ela ligou o motor. Daí pronto, daí no outro dia ou na outra sessão, ela faz tudo de novo. E aí ela vai avançando, de pouquinho em pouquinho, ela vai avançando até ela conseguir dirigir, que foi exatamente o que aconteceu com essa minha cliente. Tem outros exemplos de pessoas com medo de elevador, pessoas com medo de andar de avião, pessoas com medo de barata. Isso é a dessensibilização, de mostrar para a mente aos poucos, né? Aos poucos ela vai enfrentando, ela vai dessensibilizando, depois ela passa a ressignificar aquela memória, aquela percepção, aquela imaginação do que ela tinha, e aí ela constrói uma visão de futuro já fazendo isso.
Então, o tripé da terapia é o enfrentamento, depois vem a dessensibilização, num terceiro momento, a ressignificação, e o quarto momento, a ponte ao futuro, visão de futuro. A pessoa se visualizando, já vivendo normalmente, livre daquele medo, daquele pânico, daquele mau hábito que ela tinha. Isso acontece em qualquer mudança que a pessoa queira fazer. Qualquer mudança, ela precisa passar. Primeiro, aceitar que ela precisa enfrentar isso. É o primeiro passo. Talvez seja um dos passos mais difíceis. A pessoa aceitar que ela precisa fazer algo, que é o enfrentamento. Muitas pessoas fogem desse primeiro momento. Elas fogem, elas não querem enxergar. Elas não querem enfrentar isso. E tem muita gente, então, que foge. Então, ela foge para outras coisas na vida. Ela faz outras coisas porque ela não quer enfrentar isso que está sendo disfuncional na vida dela. Depois chega num determinado momento que ela aceita enfrentar. Ela começa a querer enfrentar. Então, primeiro passo, o enfrentamento. Segundo passo, desensibiliza aquilo. Ela vê que não é um bicho de 7 cabeças como ela pensou. Então ela começa a olhar, e quanto mais ela olha, mais ela começa a perceber que ela é capaz de mudar, de ressignificar, que é o terceiro passo. Ela começa a ressignificar, ela começa a descobrir dentro dela novas habilidades, que aquilo que incomodava passa a não incomodar mais. E depois ela vai à ponte ao futuro, que é ela construir uma imagem, uma visão de futuro livre de tudo aquilo que incomodava ela. Então, dentro da hipnoterapia, dentro de qualquer terapia, esse é o passo. Enfrentamento, desensibilização, ressignificação e ponte ao futuro. Só que aqui tem um detalhe, com a hipnose, isso é potencializado. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: muita gente fala, eu não gosto de hipnose, eu não acredito em hipnose. Como que um terapeuta vai fazer o cliente ressignificar se ele não usa a palavra imagine? Então, se você usa a palavra imagine, você está usando uma ferramenta hipnótica. E aqui eu volto a dizer, hipnose não é tudo, mas está em tudo. Então, se você é psicólogo, psicanalista, não importa. Você faz assim, imagine a sua vida livre disso. Você acabou de fazer hipnose no seu cliente. Então, isso é legal para você se desarmar com relação à hipnose, à hipnoterapia, porque a hipnose está presente em tudo. E ela potencializa a ressignificação, a desensibilização na imagem, na imaginação. Quando a pessoa está em transe hipnótico, esse momento que você fala para ela assim, imagine, na hipnose é como se a mente estivesse vivendo aquilo na realidade. Por isso que os resultados com a hipnose dentro do processo terapêutico, ele é muito mais rápido e é muito mais duradouro. Porque a mente emocional, ela não diferencia a imaginação da realidade. Quando o cliente está na hipnose, aquela imaginação para a mente daquela pessoa foi verdadeira, como se ela estivesse realmente vivido aquilo. Então, é muito importante, tomara que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, para cair a ficha de que a hipnose ela não é uma coisa legal, isso é coisa do passado, gente, isso é mito, isso são informações errôneas, coisas de muitos anos atrás. Então, a desensibilização é isso, para finalizar esse vídeo. Desensibilização sistemática, não tem nada de quântica, né? É sistemática porque tem um sistema. Você vai aos poucos,
Você vai colocando a pessoa em frente ao medo, a um problema e volta. Depois vai mais um pouquinho e volta. Vai mais um pouquinho e volta. Até ela conseguir ir sozinha, superar e ter uma vida normal. Com relação ao medo, o medo faz parte da vida humana. O medo é um aviso, é algo positivo. A única questão é quando esse medo começa a se tornar disfuncional e aí realmente precisa da terapia, enfrentamento, de sensibilização, ressignificação e visão de futuro. Se você gostou, né? Gostou desse vídeo? Gostou? Siga o canal do Instituto Arturo Monteiro, o site, visite o site do Instituto Arturo Monteiro e as minhas redes sociais, o YouTube, Instagram. E tem lá um curso de hipnose, hipnoterapia. Quem sabe você, psicólogo, terapeuta, se aprofunda mais nessa ferramenta maravilhosa que é a hipnose, onde você vai entregar uma solução muito maior para o teu cliente. Tá bom? 1% por dia, todos os dias. Vamos para cima, até o próximo vídeo.